Nosso destaque agora é uma notícia de economia e notícia boa. É bom, importante você saber disso. Você que é comerciante, você que tá aí no trabalho, você que tá buscando trabalho, importante saber como anda a nossa economia. Mato Grosso teve a segunda maior alta do PIB entre os estados brasileiros em 2019. Os dados foram divulgados recentemente pelo IBGE, os números de 2019. A alta em Mato Grosso foi de 4,1%, bem maior que a taxa nacional, que foi de 1,2%, Luzimar. Pois é, e na análise de desempenho, desde 2002, Mato Grosso continua se destacando com a maior variação em volume acumulado entre os estados, 130,4%. A agricultura cresceu 11,5% e se tornou a atividade que mais contribuiu para a alta do estado em 2019, puxado pelo algodão e pela soja. O economista Michel Constantino analisou para a gente esses números e falou sobre a participação de Mato Grosso no PIB brasileiro. Bom sinal aí, né? Bom, o PIB, só para explicar rapidamente que o PIB sempre é calculado com atraso, né? Porque espera fechar todas as contas públicas, né? E também as importações e exportações. Tudo isso é compilado e a gente mede a riqueza do país, ou seja, toda a produção do país com o PIB. Aí a gente tem um PIB nacional positivo, né, em 2019, 1,2%, isso é muito bom. Só que aí a gente tem as diferenças, né, entre os Brasis, né, os nossos estados. E Mato Grosso, realmente Mato Grosso foi o estado que se destacou aí com o segundo maior alta, né, Mato Grosso que vem realmente melhorando a cada ano, puxando aí a economia, principalmente com o agro, né? E aí os serviços agregados ao agro e toda a indústria, né? Nesse complexo, né? Econômico que tem o Mato Grosso. Uma das questões importantes a destacar é que esse número agora de 2019 vem para uma importante fase, que é calcular 2020. 2020 realmente, se a gente olhar os dados prévios aí das prévias do PIB, é assustador no início, né? Quando a gente tem ali mais ou menos março, né? Quando começa a pandemia, até julho, agosto, é realmente assustador, cai muito, né? Principalmente a nacional, olhando o nacional, né? E depois começa a recuperar. A gente espera que realmente nós tenhamos uma recuperação e que seja 2020 uma recuperação que mantenha pelo menos o crescimento de 2019, né? Esse crescimento aí que a gente teve em 2019, alguns estados vão mudar, porque tem estado que parou um pouco mais, né? Teve mais restrições do que outros. Mato Grosso, como depende do agronegócio que é mais aberto, continuou as suas atividades. E a gente espera que pelo menos tenha o mesmo crescimento, mantenha o mesmo crescimento de 2019, né? Isso é importante porque o desempenho, esse desempenho entre 2019 e 2020 vai mostrar realmente como é que cada um fez a sua gestão no processo, como é que as restrições impactaram e também como a vacinação impactou a nossa economia de forma positiva, né? Então a gente vai olhar certinho e a gente vai acompanhar e trazer depois para os nossos ouvintes aí. Informações de economia e o PIB, esse crescimento importante do PIB de Mato Grosso, né? E o agro está aí na frente disso tudo, tem um impacto muito forte, importância grande nesse crescimento, o agronegócio mato-grossense. Mas a gente precisa ficar de olho nisso tudo, não é, Alfredo? O agro, nosso motor da economia, mas de vez em quando tem algumas dificuldades, tem alguns desafios. Por exemplo, estamos sofrendo o problema do embargo da China, da carne brasileira. Nas últimas horas tem aí circulando uma informação de que os Estados Unidos também pode suspender importações da nossa carne. Tem pressão, produtores americanos estão pressionando o governo a suspender importações também da carne brasileira. Também, Alfredo, tem um assunto que está em destaque, que é da União Europeia, que pode parar de comprar soja e carne de áreas desmatadas. É muito desafio aí, nossa economia crescendo, mas tem desafios pela frente, hein, Alfredo? Pois é, Aldair, e esta é uma novidade, porque saiu na quarta-feira, eu estou até aqui com a matéria aberta,
que a União Europeia quer passar lei específica para, na questão de comprar soja, no caso mais claro, né, soja e carne de áreas desmatadas, etc., e que isto tem efeito vinculante, ou seja, passando na União Europeia, todos os países da União Europeia têm a obrigação de seguir aquilo que for decidido. Olha, e a coisa é maior, vou ler aqui um trecho. A regra abrange, inclusive, o corte de árvores considerado legal na legislação do país de origem dos produtos. Ou seja, aqui em Mato Grosso, terra degradada, que já está desmatada lá atrás e tudo mais, a União Europeia quer incluir inclusive as terras degradadas. Tem data, ou seja, até dezembro de 2020, se houve desmatamento, etc., mesmo se for na lei do país, eles colocariam restrições aqui, os países ou regiões serão classificados como de risco baixo, padrão ou alto de produzir commodities ou produtos ligados ao desmatamento ou em desacordo com a legislação do país produtor, o que elevará ao controle, ou seja, Mato Grosso, o Brasil pode ser risco alto, risco médio, soja para ali, soja para cá, ou carne para isso, aquilo tal, ou seja, e a matéria, e o que você está mostrando, é muito longa, todos os assuntos envolvidos, e que isto deve ser no máximo em 1 ano, depois de aprovada a lei, para que todos os países da União Europeia possam cumprir aquilo que for determinado pelo Parlamento Europeu. Você sabe que a União Europeia tem um parlamento, e lá aprova a lei. Então, aprovada esta lei, que acredita que vai ser aprovada, todos os países membros teriam que obedecer. Então, gente, não é mais brincadeira. E eu estou lendo uma matéria ontem, está aí na mídia hoje, de que professores de universidades renomadas do Brasil, de área de agronomia, veio aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, na área de agronomia, e outros lugares do Brasil, e todo mundo está querendo saber quem está patrocinando isso, em que eles vêm dizer. Eles têm doutorado, cara, que olha, que tudo isso que estão falando de desmatamento, tudo isso que está falando de aquecimento global, etc., ele não usou esse termo, eu que vou usar, é conversa fiada. Eles estão com medo da nossa concorrência e com isso eles estão, o mundo lá desenvolvido, está criando esses detalhes, esses aspectos para impedir o maior crescimento de Mato Grosso e do Brasil na questão do agronegócio. Olha o que estão ensinando, olha o que estão falando. Pessoas estão querendo saber quem é que está patrocinando, se é algum do agro ou qualquer coisa, para que professores falem absurdo desse tipo. É só ver o que a União Europeia quer aprovar, não é mais uma conversa fiada, gente. Se aprovar uma lei na União Europeia, ela vai pegar mesmo. A Inglaterra, para concluir, que está fora da União Europeia, né, com o Brexit, etc., já determinou prazo. 2023 não compra mais soja e carne onde houver desmatamento ilegal disso e daquilo outro. O pior para o nosso lado é que a União Europeia é onde mesmo tem legalidade na lei, né? Legalidade na lei fica redundância. Na lei de dizendo, olha, aqui pode desmatar, etc., eles lá querem criar alguma coisa que diz, olha, não é bem assim não, tem que obedecer a legislação, não é criar legislação e em cima disso o seu país fazer e pode fazer, etc., que eles vão olhar tintim por tintim, com cuidado, onde é que tem desmatamento ou não, e essa questão do clima. Não é brincadeira, nós temos que nos adaptar a essa realidade, porque isso implica dinheiro, e se a União Europeia fizer isso, é um mercado enorme que nós podemos... mas tem a China. A China não vai ficar fora disso muito tempo, nem os Estados Unidos, gente. Não é brincadeira o que está vindo por aí. Temos que ter consciência disso e não pagar professores renomados para vir contar potoca para os nossos alunos aqui de agronomia, que é um complô do mundo desenvolvido para impedir o crescimento de Mato Grosso e o Brasil, que eles estão com medo da gente. Vixe. A gente tem que estar sempre de olho e acompanhando como é que está o cenário mundial. Hoje em dia é tudo muito conectado.